2 e 2. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos. Nós estamos reunidos para juntos nós adorarmos a Deus neste momento devocional. Quero saudar a todos aí com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e convidar você para que compartilhe este vídeo com outras pessoas. Você possa compartilhar com seus contatos, com seus colegas, amigos, aí na sua rede social, para que mais pessoas se juntem a nós neste momento que estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas para buscarmos a presença do nosso Deus.
Eu quero começar este momento devocional com você, fazendo esta leitura que está lá no Salmo de número 126. Esse salmo faz parte daquela coleção que é chamado Cântico de Romagem ou Cântico do Peregrino, que eram canções que o povo de Israel entoava ao Senhor enquanto eles saíam das suas tendas de vários lugares e em peregrinação eles caminhavam rumo a Jerusalém, para ali então onde estava o templo construído, adorarem a Deus. E um desses cânticos é o cântico do Salmo 126, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas tem o Senhor feito por nós, por isso estamos alegres. Nós cremos num Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Ele é o Deus soberano. E essa canção foi cantada enquanto o povo ainda estava lá no cativeiro. E de repente Deus levanta uma nação estrangeira, um povo que veio de longe, do norte, Ciro, rei da Pérsia, e Deus usa Ciro para libertar o seu povo do cativeiro babilônico e trazê-los de volta à sua terra. O que eles sentiram naquele momento foi como que se eles estivessem num sonho. Por isso o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles não estavam acreditando naquilo que estava acontecendo. E Deus então trouxe o seu povo de volta para a sua terra. Deus restaurou o seu povo à sua própria terra, onde eles puderam agora adorar a Deus juntos. Nós cremos que Deus conduz a história e não há nada que seja difícil para o Senhor realizar. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida hoje. Deus pode abrir portas que aparentemente são impossíveis de serem abertas. Deus é o mesmo Deus, diz a Bíblia. Jesus é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. E nós também pedimos a Deus que Ele restaure a nossa sorte, que nós possamos novamente nos reunir, tão breve isso seja possível, novamente todos, sem nenhuma distinção, nos reunirmos novamente para juntos adorarmos a Deus. Mas já podemos, sem dúvida, olhar e ver o quanto Deus já tem feito por nós, o quanto Ele já tem nos livrado, tem nos protegido, tem sustentado a vida de cada um de nós com a sua poderosa mão. Então que você nessa noite possa louvar a esse Deus, adorar esse Deus e agradecer por toda a misericórdia e bondade com que Deus tem derramado e tratado você, a sua casa e a sua família. Nós vamos adorar o Senhor, mas primeiramente vamos orar ao nosso Deus, e eu quero convidar você aí na sua casa, onde você está assistindo, para fechar os seus olhos e nós falarmos com o Senhor. Pai, ó Deus, nós te adoramos, porque Tu és soberano e Tu, com a Tua mão poderosa, conduz e realiza todas as coisas. Tu podes fazer, ó Deus, muito mais do que nós pedimos, pensamos e desejamos. Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós queremos Te exaltar nessa noite como o único Deus. Queremos Te exaltar como Deus bondoso, santo, justo, Deus de toda misericórdia. Ó Pai, Tu fizeste grandes coisas no passado. Tu continuas a operar de forma tão poderosa na nossa vida hoje, porque percebemos a Tua mão nos sustentando, o Senhor nos trazendo livramento, provendo a nossa necessidade dia após dia. E por isso queremos Te adorar nessa noite, porque Tu és o único Deus, o único Senhor, que nos amou e nos deu Jesus para ser o nosso Salvador. Não há obra maior do que esta, aquilo que Tu fizeste por nós.
nos livrando de toda a condenação e nos dando o perdão dos nossos pecados. Receba a adoração do teu povo, ó Deus. Receba a adoração de cada pessoa, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez no passado por nós e ainda pelo que o Senhor há de fazer. Nós queremos te adorar no nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor então com esta canção. Ao sentir o mundo ao meu redor, ao sentir nada vi que pudesse ser real, nada vi. Percebi que todos buscam paz por em vão, pois aquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor vou experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer, se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amém. Em Jesus nós podemos ter vida e vida em abundância. Naquele Salmo 126, o salmista continua dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mesmo poder que ele manifestou no passado, trazendo o seu povo para a sua própria terra, ele ainda pode fazer grandes coisas na nossa vida hoje. E este é o clamor do salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte. Você peça ao Senhor nessa noite que ele faça isso na sua vida. Quem sabe existe alguma coisa acontecendo na sua casa, no seu casamento. Você que está passando por algum tempo de preocupação, aflição, medo, peça ao Senhor nessa noite: Senhor, restaure a minha sorte. Mude essa situação que eu estou vivendo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer grandes coisas na sua vida hoje. E ele não somente operou no passado, ele realiza no presente, como ele também faz promessas para a nossa vida. Por isso, o salmista fala de semear com lágrimas e crer que ele vai colher com grande alegria. Nós podemos confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. Por isso, vamos cantar mais essa canção que diz que todos necessitam do Senhor Jesus e Ele pode mudar toda e qualquer situação. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos orar. Senhor, nós cremos que Tu tens todo o poder em Tuas mãos, Jesus.
para mudar qualquer situação. Assim como o Senhor operou no passado grandes obras de salvação, de libertação, o Senhor também pode fazer isso hoje. E nós queremos clamar no teu nome poderoso, Jesus. Que tu venhas com teu poder sobre esta vida, sobre esta situação que a pessoa está vivendo, ó Deus. Venha no nome de Jesus e manifeste sobre ela a tua graça. Ó Senhor, olhe para ela com misericórdia, socorra, abre esta porta, Senhor, faça este milagre conforme a tua vontade soberana para a glória do teu nome. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante de ti e clamamos pelo teu poder. Faça a tua vontade e seja engrandecido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus sara os feridos, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus sara os feridos, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus, ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Creia nisso. A mão do Senhor não está encolhida. Ele pode realizar grandes obras na sua vida. Por isso nós vamos cantar mais uma canção que fala do poder do Senhor que pode agir na sua vida hoje, que pode te livrar e te dar a vitória para a glória do nome de Jesus. Pode livrar com o Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar com o Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus
Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Quero orar com você neste momento, pedindo ao Senhor que venha falar conosco através da sua palavra. Venha falar com cada um de nós através da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós cremos que a vitória está no teu nome, que tu és o Todo-Poderoso, o Deus que luta por nós, que já na cruz do Calvário, com a sua ressurreição, destruiu e venceu todos os nossos inimigos. Nós somos, por causa do Senhor, mais do que vencedores. É verdade que vivemos ainda neste mundo cheio de problemas, Senhor, mas nós aguardamos a tua volta, aguardamos a consumação de todas as coisas, onde de maneira definitiva nós desfrutaremos de todas as bênçãos eternas, da vitória que tu conquistaste por nós naquela cruz, com a sua morte e a sua ressurreição. Sei que o Senhor tem todo o poder para agir hoje, e eu te peço em nome de Jesus, venha abençoar a vida de cada família, ó Deus. Tenha misericórdia do nosso país, ó Pai, diante dessa situação que vivemos. Estenda as tuas mãos, mude essa situação. Faça, ó Pai, desaparecer este vírus, as pessoas que estão enfermas, levando cura, dando sabedoria aos médicos e cientistas para que descubram uma vacina ou um remédio que seja eficaz. Abençoe a economia do nosso país, Senhor, abençoe todas as autoridades instituídas pelo Senhor para governarem a nossa nação, desde o presidente até os governadores e prefeitos de cada cidade. E agora, Pai, que vamos meditar na tua palavra, fale ao nosso coração, fale ao nosso coração. Precisamos de ti e queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que está no livro de Deuteronômio, e nós vamos meditar a partir do verso de número 1. Eu vou projetar aí na tela o texto para que você possa acompanhar a meditação. Se quiser, pegue a sua Bíblia também e acompanhe na sua Bíblia a meditação da palavra de Deus. A partir do verso 1, diz assim, Deuteronômio capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina teu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido
e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morados nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer a voz do Senhor, vosso Deus. Nós temos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o que é conhecido como o livro que faz a repetição da lei do Senhor para o povo de Israel antes deles entrarem na terra de Canaã. Você vai encontrar em Deuteronômio, capítulo de número 17, no verso de número 18, a ordenança de Deus que diz assim para o rei: quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Então, o livro da lei que Deus havia dado, a lei com seus estatutos, ela tinha que ser copiada e explicada para que aquele que fosse governar o povo de Israel pudesse entender qual era a vontade de Deus para a vida do seu povo. Portanto, nós chamamos o livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio, deutero, é a palavra do grego que significa segundo, e nomo, que vem de lei. Então, é a segunda lei, ou é a explicação e aplicação da lei ao povo de Israel. É bom lembrar que o livro de Deuteronômio, ele trata de um período de transição para o povo de Deus. Eles estavam diante de uma nova geração, aquela geração que saiu do cativeiro egípcio já não era a mesma geração. Deus havia levantado uma nova geração a partir daqueles que saíram do Egito e eles morreram no deserto. Agora há uma nova geração, a segunda geração daqueles que saíram do Egito, a não ser Caleb, Josué e Moisés, que pertencia à primeira geração que havia saído do cativeiro egípcio. Então o livro de Deuteronômio trata de uma repetição e de uma aplicação e uma explicação de toda a palavra de Deus para essa nova geração antes deles entrarem e possuírem a terra de Canaã. Também o livro de Deuteronômio é uma transição, porque agora aquele povo que havia peregrinado 40 anos no deserto, este povo agora que morava em tendas, agora eles vão morar na terra da promessa, uma terra que mana leite e mel. Eles vão ter agora as suas próprias cidades, as suas casas, e eles agora vão se fixar nesta terra que Deus havia prometido. Uma terra que Deus prometeu lá em Gênesis, capítulo de número 12.
Deus prometeu para Abraão, em Gênesis capítulo 12, no verso de número 1 e 2, Deus disse assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. É esta promessa que agora Deus está cumprindo na vida do povo de Israel, a promessa que ele havia feito a Abraão, de que daria ao seu povo, à sua descendência, uma terra, onde este povo iria habitar agora e ser uma grande nação, um grande povo. Portanto, nós temos aqui no livro de Deuteronômio essa transição do povo saindo do cativeiro, saindo da peregrinação do deserto e agora entrando nesta terra prometida. E agora temos também o livro de Deuteronômio, que também trata dessa nova experiência do povo. Agora eles saem das suas moradias, que eram provisórias, né? Eles peregrinaram durante 40 anos naquele deserto, na península do Sinai. Agora eles vão entrar na sua própria terra, naquela porção de terra da Palestina, a terra de Canaã. Deuteronômio é, então, este livro de transição, que pega este período do povo que está agora saindo desta peregrinação de 40 anos do deserto, e agora eles vão entrar na sua própria terra. Era necessário que Moisés, então, preparasse este povo antes deles entrarem, possuírem. Eles teriam que desapossar a terra, porque ela havia habitantes nela de outros povos, e eles teriam então que entrar nessa terra, desapossá-la e distribuí-la para as 12 tribos de Israel. Você vai encontrar relato, a explicação disso, você vai encontrar no livro de Josué. Aqui no livro de Deuteronômio você tem os sermões de Moisés. Moisés, ele prega 3 sermões. E os sermões de Moisés, então, compreende todo o livro de Deuteronômio. Você vai ter o primeiro sermão, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 43, é o primeiro sermão de Moisés. O segundo sermão, Deuteronômio capítulo 4, verso 44, até o capítulo 26, do verso de número 19. E Deuteronômio, o terceiro sermão, Deuteronômio capítulo 27, até o capítulo 34, o verso 12. Então, todo o livro são coleções de sermões pregados por Moisés, onde ele explica toda a lei, os estatutos do Senhor e faz aplicação disso para a vida do seu povo. Esse texto que nós vamos meditar hoje, o texto de Deuteronômio capítulo 8, ele diz respeito a aquilo que Deus espera, o que Deus espera do povo de Israel, quando eles então, enfim, entrariam na terra de Canaã. Esse período todo que o povo saiu, desde quando eles saíram da escravidão do Egito, andaram em peregrinação até entrar na terra agora de Canaã, nós podemos dizer que isso é uma ilustração para nós acerca do Evangelho. Podemos fazer essa comparação de que aquilo que aconteceu com Israel era, em certa medida, uma ilustração daquilo que aconteceria conosco em Cristo Jesus. Assim como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, Deus também nos libertou por meio do sangue de Cristo Jesus, que é o Cordeiro que Deus enviou ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados e satisfazer a sua justiça, nos libertando do domínio de Satanás, do príncipe deste mundo,
e de todas as forças espirituais do mal. Em Cristo Jesus, nós somos então libertos. Jesus é a nossa Páscoa. Ele nos libertou das trevas, nos libertou do medo da morte, nos libertou do poder do pecado. Em Cristo Jesus, nós passamos da morte para a vida. Agora, Cristo Jesus nos conduz neste mundo, que é um deserto. Neste mundo também temos muitos problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Há muitas coisas que apertam o nosso coração, que deixam o nosso coração turbado, muitas preocupações, muitas ansiedades. Nós somos peregrinos neste mundo, somos estrangeiros neste mundo. Nós estamos caminhando a cada dia mais perto, mais próximo da promessa do Senhor Jesus, quando ele então disse que iria para o céu preparar-nos um lugar. Nós estamos caminhando para essa cidade, a cidade de Jerusalém, Canaã celestial, a nossa pátria que está nos céus. Então, o Velho Testamento, ele é uma ilustração muito clara, muito vívida do que é o Evangelho. Do que é o Evangelho. E hoje, então, eu quero meditar com você, nesta série que temos feito, sobre esta peregrinação do povo de Israel. Vai ser o nosso último sermão desta série. A partir do domingo que vem nós vamos tratar de outro texto, vamos começar a meditar no Evangelho de João e ver os sinais que foram feitos pelo Senhor Jesus, que estão registrados no Evangelho de João, os 7 milagres realizados pelo Senhor Jesus. Bom, hoje eu quero ver com você essa exortação, então. Essa exortação feita por Moisés para nós não nos esquecermos de Deus, não nos esquecermos das suas bênçãos em nossa vida, mas, sobretudo, não nos esquecermos do Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que não esquecer do Senhor significa, de maneira prática, não nos esquecermos de ter o temor do Senhor, que é a obediência à sua vontade. O texto nos diz, no verso de número 1, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. No verso 6, o Senhor diz: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. E verso 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, primeira coisa que Moisés diz ao povo de Israel: entrar na terra de Canaã, aquela terra prometida, aquela terra maravilhosa que mana leite e mel. Eles não deveriam jamais se esquecer do Senhor. E o que significa se esquecer do Senhor? Como nós podemos avaliar de maneira muito precisa e prática se nós estamos nos esquecendo do Senhor? Quem se esquece do Senhor se esquece de servi-lo. Quem se esquece do Senhor se esquece de obedecer a sua palavra, de guardar e cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos. O que o Senhor requer de nós é muito mais do que uma mera confissão de lábios. O Senhor quer de nós o nosso coração. Ele nos salvou em Cristo Jesus e a maneira de nós demonstrarmos o nosso amor por Ele é quando nós obedecemos e guardamos a sua palavra. O Senhor Jesus disse que esta é a maneira de nós avaliarmos se realmente somos os seus discípulos. Veja o que ele diz para nós em Mateus capítulo 7, no verso de número 21. Mateus capítulo 7, verso de número 21, o Senhor Jesus disse:
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que significa praticar a iniquidade para Jesus? Para Jesus, praticar a iniquidade é você não fazer a vontade de Deus Pai. Jesus está falando aqui de obediência. O discípulo de Jesus é aquele que ama a Cristo de todo o seu coração, e a maneira como ele demonstra o seu amor por Jesus é obedecendo a sua palavra. Não adianta apenas falar Senhor, Senhor. Não adianta apenas expulsar demônios. Não adianta apenas fazer milagres. Nada disso é uma evidência concreta de que somos discípulos de Jesus. Mas a evidência clara é obedecê-lo, é andar nos seus caminhos. Por isso ele diz: nunca vos conheci. Veja que conhecer aqui para Jesus é muito mais do que saber o nome de alguém. Conhecer aqui significa ter um relacionamento íntimo e pessoal. O Senhor Jesus conhece aqueles que amam Ele de todo o seu coração. Veja o que ele diz em João, capítulo 14, verso 23 e 24. O Senhor Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quero deixar algo muito claro aqui. Jesus aqui não está dizendo que nós somos salvos por obras. Não é isso que ele está dizendo. Pelas obras, pela lei, a Bíblia diz que nós estamos condenados, porque não há um justo sequer, não há quem tema a Deus, não há quem o busque, não há quem faça o bem. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, que o salário do pecado é a morte. Portanto, nós não somos salvos por obedecer à lei, nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. É Cristo Jesus que nos salva, e para ele nos salvar, ele obedeceu toda a lei no nosso lugar, ele guardou toda a vontade de Deus no nosso lugar, ele cumpriu todos os requisitos da lei, ativamente obedecendo e fazendo a vontade de Deus Pai, e passivamente recebendo na cruz o castigo pelos nossos pecados, o castigo, a maldição pela nossa desobediência. Porque diz a Escritura: maldito será todo aquele que não cumprir as palavras que estão escritas na lei do Senhor. Jesus fez tudo isso por nós. Ele obedeceu ativamente toda a lei, ele mereceu no nosso lugar a vida eterna, porque a vida eterna é através da obediência, e ele obedeceu no nosso lugar, e não somente isso, ele recebeu a punição e o castigo. Por isso ele nos salvou na cruz da ira de Deus, da ira que os nossos pecados merecem. Cristo Jesus fez tudo por nós. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2 que pela graça nós somos salvos, que isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas ao mesmo tempo Paulo diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos salvos não por obras, mas fomos salvos para as boas obras. E qual é a evidência que mostra que nós somos realmente salvos pela fé em Cristo Jesus? É o que o Senhor Jesus diz aqui no texto: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar aqui significa obedecer. Esse é
o que me ama. Então, de maneira concreta, como que eu avalio se eu fui salvo pela fé em Jesus? É se eu agora amo a Cristo de todo o meu coração. E a evidência concreta de que eu amo a Jesus como meu Salvador é que eu então guardo os seus mandamentos, obedeço a sua palavra. Voltando para o texto então de Deuteronômio, capítulo de número 8, o texto nos mostra que se esquecer de Deus significa não guardar a sua lei, não guardar a sua palavra. Se você se esquece, abandona a Cristo Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, isso será traduzido pela maneira como você vive a sua vida. Uma vida de desobediência, uma vida onde você esquece de guardar a palavra de Deus, de ser guiado por ela como autoridade sobre a sua vida. É através disso que nós demonstramos o nosso amor pelo Senhor. Assim como o povo de Israel que foi liberto, que teve grande obra de salvação ao ser liberto do cativeiro egípcio, eles iriam agora demonstrar amor pelo Deus que os redimiu através de um coração obediente. É também através de um coração obediente que nós demonstramos o nosso amor por Jesus, por ele também ter nos redimido e nos libertado da condenação eterna. Segunda coisa que o texto nos ensina é que não esquecer é você sempre se lembrar do que Deus fez por você. Sempre se lembrar do que Deus fez por você. Há um ditado popular, né, que diz que recordar é viver. Recordar é viver. E nem sempre isso é uma verdade na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos, sem dúvida, esquecer de algumas coisas que nós devemos deixar para trás, mas devemos prosseguir para o alvo que Deus tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz lá em Filipenses que ele queria deixar para trás muitas coisas da sua vida passada, quando ele não conhecia Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele vai dizer aí em Filipenses capítulo 3, do verso de número 4 em diante, quando ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, todo aquele sistema que o judeu se vangloriava de que ele era aceito por Deus, justificado por obediência à sua lei, à sua palavra, a todos os estatutos, a todas as exigências de Deus, a sua palavra, o apóstolo Paulo diz que ele tentou fazer tudo isso e ele poderia se vangloriar na carne, em ter tentado obedecer toda a lei, mas quando ele conheceu a Cristo e ele entendeu que ele é aceito por Deus não por suas obras, não por obras da lei, mas sim que ele é aceito por Deus pela fé em Cristo Jesus. E essa é a justiça que procede de Deus, diz Paulo, baseada na fé, não nas obras. Baseado no que Cristo fez por nós, não naquilo que nós fazemos por nós mesmos. Esta é a justiça de Deus, manifesta em Cristo. É assim que Deus nos aceita, pela obra que Cristo fez por nós no nosso lugar, em ter agradado ao Pai
e ter morrido na cruz no nosso lugar. Quando nós cremos em Jesus, nós somos então declarados justos. Nós somos justificados, não por obras da lei, mas pela fé somente em Jesus. Quando Paulo entendeu isso, ele quis deixar então a sua vida para trás. Ele deixou para trás o legalismo. Ele deixou para trás a confiança na carne. E ele continua dizendo assim logo em seguida, no verso 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este era o alvo de Paulo, alvo na sua vida. Ele queria entender cada vez mais na sua vida o que Cristo Jesus fez por ele, a obra de Cristo Jesus na sua vida. Portanto, ele queria deixar para trás todo aquele passado de legalismo, de confiança na carne. Ele queria deixar tudo isso para trás, porque agora ele conhecia a graça salvadora que há no Senhor Jesus. Portanto, o texto de Deuteronômio, no capítulo de número 8, lá de Deuteronômio, o Senhor diz assim, no verso de número 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Moisés aqui pede para que o povo jamais se esqueça do que Deus fez por eles no passado. Por isso ele fala: recordar-te-ás de todo o caminho. Como Deus guiou vocês no deserto por 40 anos. Perceba que Moisés fala de um passado que esteve debaixo da direção de Deus, da sua providência e do seu cuidado. Um caminho que foi escolhido pelo próprio Deus para conduzir o seu povo durante aqueles 40 anos de peregrinação até chegarem na terra de Canaã. Qual foi o objetivo de Deus conduzir o seu povo pelo caminho do deserto? Moisés diz aqui: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja que a maneira como Deus conduziu o seu povo no deserto foi uma forma didática. Deus está ensinando para o seu povo. Por isso que o deserto é uma grande escola de Deus para nós. O povo precisava entender algumas coisas. Moisés diz que o povo precisava entender que para viver, ele não precisava só de coisas materiais, mas eles precisavam principalmente do alimento que vinha da boca do próprio Deus. Eles precisavam entender que era Deus quem os sustentava, e Deus fez isso. Deus enviou o maná que caía do céu, o pão que vinha da parte de Deus. E o Senhor Jesus, interessantemente, ele vai dizer que isto apontava para ele e para a sua obra. Jesus disse lá em João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, o verso de número 32 a 35, Jesus diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá.
porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Este pão que Moisés fala que Deus sustentou o seu povo por 40 anos no deserto, nada mais era uma ilustração que apontava um tipo de Cristo Jesus. O povo deveria entender que o verdadeiro pão que sustenta e dá vida é o que vem do céu. E Cristo Jesus é o Filho de Deus que veio do céu, é o pão vivo que desceu do céu para matar a fome do homem, para dar vida ao homem, para preencher o vazio do coração do homem. Este é o verdadeiro alimento que nós precisamos. É Cristo Jesus. É Ele o único Salvador. Deus está lembrando o seu povo antes de entrar na terra de Canaã, que jamais eles deveriam se esquecer que eles precisavam do Senhor, que era o próprio Deus quem tinha sustentado eles durante toda aquela peregrinação no deserto. Este entendimento o povo só poderia aprender através das lições de humilhação e da provação. Assim Deus trabalhou no coração deste povo, por isso Deus deixou que eles tivessem fome, diz o verso 3. Por isso Deus humilhou, para que eles entendessem que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Deus cuidou deste povo. Deus cuidou da sua necessidade física, mas Deus está ensinando para este povo que a necessidade física é suprida por Deus, pelo Senhor, pela boca do Senhor. Isso nos aponta então para Jesus, que Ele enviou para ser o nosso Salvador. E Jesus supre as nossas necessidades espirituais, emocionais, mas Ele também cuida das nossas necessidades físicas. Veja o que Moisés diz logo em seguida no verso 4 e 5. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como homem, disciplina seu filho, assim de disciplina o Senhor teu Deus. A comparação aqui é bem interessante. Ele está falando que assim como um homem disciplina seu filho, como um pai disciplina o seu filho, e o pai que disciplina o seu filho está mostrando amor pelo seu filho. Amor pelo seu filho. O pai corrige o seu filho porque ele ama o seu filho. E assim Deus também, Ele no deserto, Ele supre as nossas necessidades. Ele nos conduz em meio ao deserto também para nos disciplinar. E a disciplina de Deus é a demonstração do seu amor por nós. Do seu amor por nós. Por isso eu digo que o deserto é uma grande escola de Deus para nós. Nunca se esqueça, é isso que Deus está ensinando para Israel, quando eles fossem entrar na terra de Canaã. Nunca se esqueça do aprendizado que vocês tiveram no deserto. Nunca se esqueça de como Deus cuidou de vocês, de como Deus disciplinou vocês, de como Ele supriu a necessidade de vocês quando vocês entrarem na terra de Canaã. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, nunca se esqueça. Deus diz isso logo em seguida aí no verso de número 7 em diante. E agora Deus lembra o seu povo de não se esquecer e reconhecer que tudo o que vai acontecer com eles é uma obra de Deus. É a palavra de Deus e a sua promessa que Deus está fazendo cumprir. Por isso Deus diz aí do verso 7 ao verso 9, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas,
de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, vigueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Observe aqui que a terra que Deus vai dar ao povo de Israel era uma terra muito rica. Deus nunca dá algo para nós que não presta. Ele é um Deus de qualidade e ele cuida do seu povo. Deus diz que a terra era um presente dele. E ele deseja então que o povo saiba aproveitar esta terra, desfrutar desta terra, com tudo que ela pode oferecer para eles. E este desfrutar da terra deveria redundar em louvor, em gratidão a Deus. Verso 10 fala: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Deus, porém, conhecendo o homem, sabendo como o homem é, quando nós vivemos em tempo de fartura, quando nós temos muito mais do que nós precisamos, Deus, conhecendo o coração do homem, sabendo que a tendência do coração do homem é pela ingratidão, Deus, então, quando Israel entrasse na terra de Canaã e desfrutassem daquela terra deleitosa, Deus diz que jamais eles deveriam se esquecer da fonte de todo o sustento, da fonte de toda a provisão, de que todo sucesso e prosperidade vinha da parte de Deus, da sua promessa, e não do seu próprio esforço ou mérito pessoal. Por isso Deus diz no verso de número 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Nós somos tentados muitas vezes a nos esquecer de Deus, a esquecer que tudo que nós temos vem das mãos de Deus. E muitas vezes nós somos tentados por nós mesmos, pela nossa soberba, pela nossa arrogância. Veja o que diz aí logo em seguida, no verso de número 12 ao verso 14. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quantas pessoas, ou até você mesmo, já passou por situações difíceis? E aí neste momento difícil, um momento de desemprego, um momento de enfermidade, um momento de crise financeira, aí você se lembra de Deus. Você fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida. E Deus age, Deus age, Deus abre portas, Deus muda situações, Deus restaura a saúde, Deus abre uma porta de trabalho, Deus supre a necessidade. E muitas vezes quando nós estamos então numa situação de abundância, o nosso coração tem uma tendência a se esquecer de Deus, a esquecer que Deus é a fonte de toda provisão. Por isso nunca troque o provedor pela provisão. Nunca deixe de esquecer que é Deus quem nos dá todas as coisas, é Ele quem supre todas as coisas, é Ele quem nos dá com abundância, é Ele quem cuida de nós. Nós devemos tomar muito cuidado para não nos esquecer do que Deus já fez por nós em Cristo Jesus no passado. Veja que Deus diz isso logo em seguida para este povo. Deus diz no verso 14, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão,
que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Veja que Deus diz logo em seguida, para eles não acharem que eles tiveram competência, que eles foram diligentes, tiveram habilidades para fazer tudo aquilo com as suas próprias mãos. Deus diz aí no verso 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram as riquezas. Antes de lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel era uma promessa que Deus diz. Não é por causa de vocês, não é por causa da força de vocês, não é por causa de nenhum mérito que vocês tenham. Tudo isso que está acontecendo com vocês é por causa da minha promessa, o juramento que eu fiz aos seus pais no passado, o juramento que Deus fez lá a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus agora está cumprindo a sua promessa, portanto não era a força e o poder do braço que fez com que o povo de Israel tivesse aquela terra, as riquezas, tudo que eles puderam adquirir, mas era apenas o cumprimento da promessa de Deus. Porque quando nós nos esquecemos que Deus é a fonte de toda a nossa provisão, que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem provê tudo que nós precisamos, Ele que nos dá o pão de cada dia, Ele que nos dá a força para trabalhar, Ele que nos dá livramentos diariamente, nós vamos então nos tornar idólatras. Veja o que diz aí o verso logo em seguida, 19 e 20. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. A pior coisa, o pior pecado, e o pecado aqui que Deus está falando, é o pecado da apostasia. Apostasia, apostatar da fé. E apostatar da fé nada mais é do que se esquecer do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. De que Jesus é o único Salvador. Das promessas que nós temos nele, de que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem nos guarda e nos livra. Quando nós nos esquecemos de Deus, nós nos apostatamos, nós rejeitamos a Deus e passamos a adorar falsos deuses, ídolos do coração humano. E se isso acontecesse, Deus diz para Israel que assim como Deus havia destruído aquelas nações que eles iriam ocupar, né? As nações que habitavam em Canaã, e Deus foi destruindo, tirando uma a uma, fazendo cair cada uma delas. Deus diz, assim eu vou fazer com vocês também, porque vocês não quiseram obedecer a minha voz. Quero terminar dizendo que, cuidado na sua vida. Cuidado para você não se esquecer de Deus. Não se esquecer de Deus. Não se esquecer do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Que em Jesus nós temos a salvação, a libertação, o perdão dos nossos pecados. Não se esqueça que é Deus quem sustenta você. É Deus que te dá livramentos, é Deus quem abre portas na sua vida. É Deus quem provê as suas necessidades. Não se esqueça jamais disso. Tome muito cuidado com a soberba do coração, com a vaidade humana, de você achar que as coisas que você tem na sua casa é por causa do seu braço, é por causa da sua força. Não ache que você adquiriu essas coisas.
Nós somos apenas, a Bíblia diz, mordomos, mordomos do que Deus nos deu, do que Deus nos dá. E nós, como mordomos, como servos, devemos reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Que é Ele quem provê, que é Ele que manda a chuva, manda o sol, que é Ele que nos dá força, sabedoria, que é Ele que nos dá saúde. Tudo vem dEle, tudo vem dEle. Não se esqueça, jamais. Não se esqueça, amanhã quando você acordar, de agradecer a Deus porque você está com vida, porque a misericórdia dEle que se renovou sobre você, senão você seria consumido. Não se esqueça de quando você sair para o trabalho e pedir, Senhor, me dá sabedoria, me dá livramento. Não se esqueça de quando você for almoçar, de você orar e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu provedor. O Senhor que colocou esse pão sobre a minha mesa. Não se esqueça de agradecer a Deus, porque é Ele que te dá livramento diante de uma enfermidade, Ele que te consola, Ele que te levanta da cama, Ele que restaura você. Não se esqueça. Não se esqueça do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Não se esqueça jamais do que Jesus fez por nós. Morreu no nosso lugar, recebeu a ira de Deus no nosso lugar, nos livrou da condenação eterna, nos livrou do poder do diabo, nos livrou do poder da morte. Em Jesus nós temos vida, e em Jesus nós temos a promessa de Deus para nós, de que estamos andando neste mundo como peregrinos, como forasteiros, mas de que estamos caminhando a cada dia para a glória celestial, para a Canaã celestial. Não se esqueça do Senhor teu Deus. Tenha um coração grato a Ele. Jamais se esqueça do que Deus fez por você no passado. Jamais se esqueça do que Deus faz por você no presente. Jamais se esqueça das promessas de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Quero cantar com você essa canção para nós louvarmos o Senhor, agradecendo a Cristo Jesus por tudo que Ele tem feito por nós, pelas suas promessas e por tudo que Ele fará em nossas vidas. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar.
Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos. E nós jamais queremos esquecer do Senhor. Jamais queremos, Senhor, que o nosso coração venha deixar com que o orgulho, a soberba, ó Pai, cegue os nossos olhos, o nosso entendimento, de achar que nós podemos ter alguma coisa, conseguir algo pelo nosso mérito, pela nossa força, pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência. Na verdade, nós não somos nada sem o Senhor. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas. E nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por tudo que o Senhor tem nos dado, pela tua provisão, pela tua proteção e livramento na vida de cada um de nós, em nossas casas, em nossas famílias, pelo ar que respiramos. Te agradecemos pelo pão que nos alimenta, pelo trabalho, Senhor, ou mesmo aqueles que estão passando por dificuldades, que não têm um trabalho, mas também têm experimentado da tua misericórdia, da tua provisão, da tua providência diariamente em suas vidas. Nós queremos te agradecer, Pai, mesmo que essas coisas nos faltem, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Em Jesus nós fomos reconciliados contigo, em Jesus nós fomos perdoados os nossos pecados, em Jesus nós fomos aceitos pelo Senhor para sermos os teus filhos e somos o teu povo, e em Jesus nós temos as promessas do Senhor para nós. Temos o sim do Senhor, de que o Senhor sempre estará conosco, o Senhor sempre nos consolará, o Senhor sempre nos guardará, e o Senhor, enfim, nos levará um dia à tua presença, a Canaã celestial, a cidade santa, e estaremos contigo, todo o teu povo reunido, para te adorar-te e render graças por tudo. Ó Senhor, guarda-nos, para que jamais venhamos nos esquecer do Senhor na nossa vida. Jamais nos esquecer que tudo que temos e somos vem de ti, por causa de Cristo Jesus. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração nesta noite, e que nós possamos viver todos os dias para a tua honra e para a tua glória, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que assim Deus te abençoe esta semana, que você possa viver todos os dias debaixo desta certeza e convicção do cuidado, da proteção, da providência, da direção do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, que você tenha uma semana vitoriosa, abençoada, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu